E aí, pessoal, começando mais um Papo de Corinthians para falar de Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Bom, para quem me acompanha, né, vocês estão ligados, e eu sempre venho falando, o resultado é ótimo, o desempenho é péssimo. A gente já vem jogando muito mal. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Portuguesa, fora outros jogos aí do Campeonato Paulista e Brasileiro. Nós vamos dando sorte, né? Dando sorte, a gente vem fazendo o resultado, mas o desempenho em campo está sendo péssimo. E ontem, mais uma vez. Só que ontem a sorte não esteve do nosso lado. Aí eu vejo o corintiano falando: ah, mas é legal, a gente vai lá, a gente faz um gol, ganha e tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom. Sabe por que não tá bom? Porque você tem que ter um desempenho bom. Quanto mais você chutar no gol, quanto mais você tiver com a posse de bola, é muito melhor. Por quê? Porque o resultado vai vir. Agora, quando você não chuta uma bola no gol, quando você não tem posse de bola, quando o adversário te ataca toda hora, aí é difícil, né? Fica complicado. Infelizmente ontem, uma vergonha, né? Você perder do Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, fez uma excelente campanha, parabéns ao Novo Horizontino por estar na final. Mas se você joga contra um São Paulo, contra o Palmeiras, são duas camisas fortes, né? Duas camisas pesadas. Você perder, eu acho que faz parte. Agora, você perder do Novo Horizontino, aonde o salário do Memphis paga todo o plantel do Novo Horizontino. Nós temos o salário de todos os jogadores por mês, a folha salarial do Corinthians é 30 milhões. Você não pode perder do Novo Horizontino. É inadmissível. Não pode. Infelizmente perdemos, né? Por quê? Porque ontem o Hugo não pegou, a sorte não esteve a sorte, ela tá vindo do nosso lado. Em alguns jogos ela esteve do nosso lado. Ontem não teve. Mas se o desempenho tivesse bom, desde lá atrás, as coisas seriam diferentes. Então, gente, não adianta contar com a sorte. Não adianta contar com a sorte. Ah, a gente fica lá retrancadinho, faz um gol. Não, isso não é jogo. É Corinthians. Corinthians é grande. Corinthians não pode jogar no contra-ataque, jogar retrancado para ganhar de 1-0. Não, esquecem isso, gente. Corinthians é time grande. Mas o pessoal ainda não entendeu isso. O corintiano não entendeu isso. A gente precisa ter um desempenho melhor. E é isso, gente. Ontem, mais uma vez, o desempenho foi ruim. Nossa defesa, uma defesa que vem jogando bem, até que fez não teve um comprometimento. Nossos laterais não foram tão bens ontem. Mateuzinho falhou no gol, né? Não fez a cobertura correta. O Matheus Bidu, ainda estou esperando o Matheus Bidu fazer um cruzamento correto. E tem corintiano emocionado, né? Aqueles emocionados, né? Que quer o Bidu na seleção. O Bidu, gente, qualquer time do Brasil não seria titular. Entendeu? Ele não acerta um cruzamento. Colocaram o Pedro Raul, que tem 2 metros de altura, ele não acertou um cruzamento, o Matheus Bidu. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, ele estava com a bola no pé, ele cruzou lá na outra lateral. E vocês querem o Bidu na seleção? Pelo amor de Deus, né? Eu também sou corintiano. Eu quero os meus jogadores na seleção brasileira. Mas vamos colocar os pés no chão. O nosso meio de campo ontem, infelizmente, tirando o André, o resto também não jogou nada. E o ataque continua, né?
Ontem o ataque teve só o Memphis ontem, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Dorival, eu acho que errou na substituição. Eu não tinha tirado o Breno Bidon e o Garro, porque eu acho que tinha que ficar pelo menos um. Eu acho que o Garro teria que ficar. Porque o Garro, apesar de não ter jogado bem ontem, o Garro poderia, numa bola, ele chuta bem. Num rebote, ele poderia fazer um gol. Eu não tinha tirado os dois. Mas eu não culpo o Dorival. Porque ontem ele jogou com um atacante. Com a Portuguesa, ele jogou com dois. Guinegão jogou. Fez alguma coisa? Entrou o Pedro Raul. Fez alguma coisa? Gente, não é isso, cara. Qualidade. Nós não temos jogadores de qualidade. Nós precisamos de atacante. E vamos falar a verdade. Yuri Alberto fez uma baita de uma falta. A gente que critica ele, a gente que mete o pau nele, ele perde gol e tal. Mas quanta falta fez o Yuri Alberto? Desde que o Yuri Alberto saiu, o Corinthians não jogou mais nada. Não é nada. Vocês querem falar de Memphis? Para, torcedor corintiano, e ficar idolatrando um cara que não quer nada no campo. Um cara que não joga nada. O cara que não dá nada pro Corinthians. Que tá pensando em Copa do Mundo. Parem com isso. O cara não faz uma jogada. O cara não fez um gol. Um gol no Campeonato Paulista. Vocês vêm falar de Memphis pra mim? É brincadeira, gente. Então, eu não quero culpar o Dorival, não. Eu acho que o Dorival tá fazendo milagre com esse time. Milagre. Time que tem Pedro Raul, Vitinho e Guinegão pro ataque. Não dá, né? Entendeu? Qualquer um que jogasse ontem ia ser a mesma coisa. Então, presidente, o presidente que tá aí nessa cadeira, que não tira a bunda dessa cadeira, senhor Osmar Stabile. Precisa ver mais, contratar jogador. O Dorival tá pedindo jogador faz tempo. Mas o Corinthians está contratando. Não, o Corinthians não está contratando. O Corinthians está repondo o jogador. O Corinthians perdeu Félix Torres, Kaká, Romero, Thales Magno e vários. Ele está repondo os jogadores. O Corinthians não contratou ninguém. E o Dorival está pedindo jogador faz tempo. E o Corinthians não contrata. Não tem dinheiro. Tem que se virar. Tem que se virar. É time grande. Então não vamos culpar o treinador. O treinador ganhou 2 títulos pro Corinthians. 2 títulos. Com esse time. Com esse time. Com esse time preguiçoso, vagabundo, que escolhe jogo. Quando o jogo é difícil, jogam. Quando acham que o jogo é fácil, não jogam nada. Então eu não culpo o treinador. Eu culpo ontem. Eu acho que ele errou. E quando ele erra, eu falo. Mas eu não culpo o treinador pelo que está acontecendo. Vocês estão vendendo o André por 17 milhões? 17 milhões? Um jogador que pode valer 35, 30 milhões. Agora, você vende jogador. O treinador vai lá, faz um time, aí ele vende o jogador. Você tem que fazer outro time. E olha, eu vou falar outra coisa para vocês. Se continuar assim, o Dorival vai sair do Corinthians. Muitos corintianos vão gostar. Mas você vai pegar quem? Me fala o treinador aí para vir aqui. Não tem treinador. Vai pegar um estrangeiro, será que vai dar certo? Não sei. Então a gente tem que, tem que começar a raciocinar. O time realmente não está jogando bem. Mas eu acho que é muito por culpa dos jogadores. Tá? Eu não sou fã número 1 do Dorival. Nunca fui. Mas eu não vou culpar o treinador. Tem jogador que não está jogando absolutamente nada no Corinthians. Nada. Enfim. Ontem foi uma vergonha.
perder do Novo Horizontino, como eu disse, repito, com todo respeito, o Novo Horizontino tem um time muito bom, né? Mas nós não podemos perder do Novo Horizontino, porque nessa hora você pode perder do Novo Horizontino numa fase de grupos, de classificação, durante o campeonato, mas numa semifinal é inadmissível. Porque aí, quando você joga com um time menor, como o Novo Horizontino, a camisa tem que pesar, o salário tem que pesar, a estrutura tem que pesar. E não pesou. E é isso aí, gente. Aí agora vamos pensar no Campeonato Brasileiro, pensar na Libertadores, torcer para que esses 2 estrangeiros que foi contratado cheguem e possam jogar bem. Eu não vou falar desses 2 atletas porque eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Mas precisamos contratar jogadores atacantes. Se nós não tivermos atacantes, vai ser difícil. Né? Não podemos depender de um jogador só. Uma pena que o Caio César se machucou. E é isso, gente. Que agora tem o Coritiba pela frente. E vamos torcer, né? Campeonato Brasileiro. E tem uma Libertadores, né? Se a gente continuar com esse desempenho, não passamos nem na fase de grupo. Vamos agora às nossas avaliações? Vamos lá. Hugo. Não teve culpa no gol, né? Bom. Mateuzinho. Pra mim, falhou no gol. Regular. Gabriel Paulista, um dos melhores jogadores do time. Bom. Gustavo Henrique, regular. Matheus Bidu, péssimo. Ranieri, péssimo. Alan, regular. Breno Bidon, péssimo. Garro, regular. André, um dos melhores do time, junto com o Gabriel. Memphis Depay, péssimo, dos péssimos, dos péssimos. Os jogadores que entraram, ninguém teve assim uma atuação relevante. O Vitinho, né? Onde foi o Vitinho? Não foi aquele Vitinho da Portuguesa contra a Portuguesa, né? Errou tudo. E o Dorival, para mim, péssimo. Péssimo pela substituição. Eu não tinha tirado Breno Bidon e Gal, apesar dos 2 não terem jogado bem. Mas eu não tinha tirado. Eu tinha deixado o Gal, como eu disse antes, né? Eu acho que é um cara que sabe chutar bem, é um cara que pode, num rebote, pegar uma bola e acertar. Então eu não tinha tirado. Então por isso que eu estou dando péssimo ao Dorival. E é isso aí, pessoal. Agora é pensar em brasileiro, Libertadores. Esquecer o Paulista. E uma pena, né? Uma pena porque a gente tinha tudo para disputar uma final. Não digo ser campeão, porque a gente teria que enfrentar São Paulo ou Palmeiras e são 2 times grandes. Mas pelo menos estaríamos numa final, né? Mas espero que termine essas desculpas, né? Que o time está cansado, porque contra o Cruzeiro não jogou. Desses jogadores que jogaram ontem, uns 8 não jogaram contra o Cruzeiro. Então não estava cansado. Então eu espero que termine esse papinho, né? Que o jogador está cansado e comece realmente a jogar bola. Beleza? Agora vamos ouvir aí o Claudinho, os seus comentários e daqui a pouco a gente volta. Um abraço, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Bom, bem não tá. Que vergonha ontem, Corinthians. Que vergonha, que vergonha. Um jogo de mata-mata. Um jogo que levaria o time para a final. Entramos, gente, entramos daquela maneira, aquele toquinho para lá, toquinho para cá,
sem vontade, não buscando o gol. Acho que nós chutamos uma bola em gol no primeiro tempo. Nossa, olha, uma decepção. Acho que todo corintiano, está decepcionado com o Corinthians. Impossível alguém tá feliz. Ah, tudo bem, o Novo Horizontino tem um baita time, o Novo Horizontino... Meu, não dá para comparar. Não dá para você comparar a estrutura de um Corinthians, jogadores milionários, com o Novo Horizontino, gente. O Novo Horizontino. Peraí, sem desrespeito nenhum ao Novo Horizontino. Absolutamente, ganhou, tá na final, parabéns. Mas o Corinthians entrar daquela maneira em campo, não chutar a bola em gol. Nosso jogador o mais caro. Passou o Paulista todo, não fez um gol. Meu, não sei, responsabilizar esse ou aquele, eu acho que o grande responsável é o Dorival, né? Quem escala, quem treina, quem posiciona, para mim é o treinador. Ah, o jogador jogou mal, isso, aquilo, tudo bem. Se o jogador jogou mal, se o jogador tá isso, aquilo, quem escala é o Dorival. 5 jogadores no meio de campo para jogar com o Novo Horizontino. Ah, muito difícil, é muito difícil você falar alguma coisa. Eu, particularmente, estou decepcionado. Você perdeu uma vaga por Novo Horizontino, como eu digo, não é desrespeito nenhum. Que eles vão para a final, que eles sejam campeão, parabéns, nada disso. Mas a estrutura que tem o Corinthians ser desclassificado pelo Novo Horizontino, porra, é brincadeira. Agora, não podemos esquecer de uma coisa, hein? Jogamos mal contra o Cruzeiro, achamos um gol. Jogamos mal contra o Atlético Paranaense, achamos um gol. Jogamos mal contra a Portuguesa, achamos um gol. É o Hugo Souza pegando, Meu, chega uma hora que a bola vai entrar, né, cara? E continua esse joguinho. Será que o nosso treinador não tá vendo que nós estamos jogando mal, que está se posicionando mal, que não podemos jogar só com o atacante na frente? Olha, tá difícil. Para mim, particularmente, vergonhoso a derrota do Corinthians. Vergonhoso. Tudo bem, nós estamos jogando contra um time grande. Tudo bem, camisa com camisa, tal. Pode até dar um, tudo bem. Um ganha, o outro ganha. O Novo Horizontino. Olha, tá difícil. Bom, esperamos, né? Nós estamos sempre esperando. Eu já esperei contra o Atlético Paranaense que o time fosse melhorar. Eu esperei contra o Cruzeiro que o time fosse melhorar. Eu esperei contra a Portuguesa que o time fosse melhorar. E esperei com o Novo Horizontino que o time fosse melhorar. Mas a bolinha, cara, tá desse tamanho. Agora, cabe a quem arrumar isso? Dorival Júnior, né? Não cabe a mim. O torcedor está fazendo aquilo que pode, está indo, está no estádio, incentiva, vai com a equipe. Quem tem que arrumar esse time chama-se Dorival Júnior. Ah, tudo bem, nós ganhamos agora 3 títulos, tal. Mas, cara, e aí? Vamos viver do passado? Ah, ganhamos 3 títulos, acabou. Não. Totalmente errado. Bom, agora é pensar no brasileiro. Libertadores está aí, Copa Brasil. É isso aí. Agora é passar uma borracha e mais uma vez eu, como aconteceu com o Atlético, com o Cruzeiro, com a Portuguesa e com o Novo Horizontino, vou torcer para que o time melhore e não continue jogando essa bolinha, tá? Eu não tenho muito o que falar, é isso daí. E decepção total a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians não merece isso.
É isso aí, gente. Tudo de bom para vocês. Tenham um ótimo dia. É isso aí, Claudinho. Depois dessa excelente análise do Claudinho, a gente vai encerrando aqui o nosso Papo de Corinthians. E voltaremos aí em breve, né, com mais notícias do nosso Coringão. E pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que é importante pra gente aí. E vamos lá, não vamos desistir nunca não, porque aqui é Corinthians. Vai Corinthians, é nóis!